elétrica, terceiro ano, corrente elétrica. Pronto. Nós vamos falar hoje sobre corrente elétrica e vamos lá, vamos pensar assim, gente, ó. Acertou para gravar? Bom, então vamos lá, mais uma vez, ó. Gente, retornando a nossos estudos remotos, nós vamos lembrar que terceiro ano estuda eletricidade e magnetismo, tudo bem? A parte da eletricidade, ela se subdivide, ela se quebra em eletrostática, que é o estudo da eletricidade parada, e eletrodinâmica, que é o estudo da eletricidade em movimento. Esse estudo da eletricidade em movimento, ou seja, nos corpos sólidos, o movimento que se dá de um ponto para outro é por meio dos elétrons. O que constitui, o que a gente classifica, o que a gente chama de corrente elétrica, é o que nós vamos estudar agora, corrente elétrica. Então, recapitulando, para a gente interpretar direitinho, a eletrodinâmica estuda o movimento das cargas elétricas. As cargas elétricas que se movimentam nos sólidos são os elétrons. E esses elétrons, ou seja assim, e o movimento ordenado desses elétrons recebe o nome de corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? É o fluxo ordenado, ou seja, o movimento ordenado de cargas de um ponto para outro. Nos sólidos, o que se movimentam são os elétrons, certo? Esses elétrons, eles se movimentam de um ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial. Então vamos supor mais uma vez, a gente já fez uma prévia introdução a esse conteúdo no primeiro semestre, certo? O que a gente vai fazer agora é continuar o estudo desse conteúdo. Então suponha que você tem dois pontos distintos, A e B, em um fio condutor. Lembrando que um fio, um sólido, para ser considerado condutor, ele deve apresentar a característica de ter um considerável número de elétrons livres na última camada. Esses elétrons livres, o movimento desses elétrons livres, constitui aquilo que a gente chama de corrente elétrica. Então, se você considerar que o potencial do ponto B seja maior do que o potencial do ponto A, potencial elétrico B maior que o potencial elétrico A, é como se o ponto B seja o positivo e o ponto A seja o negativo, certo? Os elétrons livres, ou seja, como os elétrons são cargas elétricas negativas, o movimento ordenado vai se dar do negativo para o positivo, pelo princípio da atração e repulsão. Carga positiva atrai carga negativa. Corpos de mesmo sinal se repelem e corpos de sinais opostos se atraem. O que vai acontecer aqui é isso. Os elétrons vão se movimentar do negativo para o positivo. Aí está aqui os elétrons se movimentando. Se nós conseguirmos quantificar, se nós conseguirmos medir essa quantidade de elétrons que se movimentam, certo? Nós vamos analisar que essa quantidade de elétrons que se movimenta vai determinar em dado tempo, dado intervalo de tempo, a corrente elétrica. Essa corrente elétrica I, ela vai ser a variação da quantidade de carga num determinado intervalo de tempo. Pronto. Corrente elétrica é mais ou menos isso. É o número de cargas que passa por uma secção. Uma secção aqui é um corte. Suponha que você tem uma mangueira que passa água dentro. Se você fizer um corte na mangueira e conseguir quantificar, medir aquela quantidade de água, então aquilo ali é o fluxo de água. Aqui a gente mede o fluxo de elétrons, que a gente diz que é determinado pela quantidade de carga.
Então essa corrente elétrica aí, ela é quantidade de carga dividida por variação de tempo. Quando essa carga estiver em coulombs, o tempo em segundos, a corrente elétrica vai ser determinada em amperes. Repetindo novamente, quando essa carga estiver em coulombs, o tempo em segundos, essa quantidade de carga vai ser dada em amperes. Sempre que eu virar, gente, é porque estou, mais uma pessoa está entrando na reunião, temos aqui a participação muito boa hoje, certo? Então vamos lá. Repetindo, recapitulando, organizando nossos pensamentos. O que é a corrente elétrica que nós vamos estudar agora? É o movimento ordenado de cargas de um ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial. Se medirmos essa quantidade de cargas e quantificarmos o tempo, temos aí uma corrente elétrica. Essa é a intensidade de corrente elétrica aí, ela é a quantidade de carga dividida por variação de tempo. Como, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo simples para começarmos a nos familiarizarmos com as unidades. Vamos supor que a gente diz, uma questão que eu trago para vocês. Por uma secção reta de um fio condutor, passa uma quantidade de carga de 20 coulombs em um intervalo de tempo de 5 segundos. Qual é a intensidade da corrente elétrica atribuída ao movimento desses elétrons? Então, essa intensidade de corrente elétrica aí, ela é quantidade de carga dividido por variação de tempo, que é 20 dividido por 5, que é igual a 4 amperes. Qual é a corrente elétrica? 4 amperes. Só é isso. Lembrando que, para que essa corrente elétrica esteja ou seja determinada em amperes, é necessário que as cargas estejam em coulombs, não em microcoulombs, nanocoulombs, em coulombs, e o tempo esteja em segundos. Existem outras unidades de carga que o tempo pode estar em hora ou não, mas que para que a corrente esteja em amperes, é necessário que o tempo esteja em segundos. Uma das coisas. Segunda observação, o sentido da corrente elétrica. Existe a tese do sentido real e do sentido convencional da corrente elétrica. O sentido real da corrente elétrica, ele é determinado pelos elétrons mesmo, para onde eles vão. Realmente, se você pensa assim, realmente os elétrons estão indo para onde? Do negativo para o positivo. Então, o sentido real da corrente elétrica, o sentido real, é do negativo para o positivo. E o sentido convencional, como se achava antigamente, na época de Millikan, no estudo da corrente elétrica, achava-se que quem se movimentava eram os prótons. Então, achava-se que a corrente elétrica era do positivo para o negativo. Sentido convencional, é o mesmo sentido do campo elétrico. Lembre que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, é do positivo para o negativo. Então, aqui é mais ou menos essa tese. A corrente elétrica ela tem o sentido real. Vamos repetir aqui, vamos frisar. O sentido real é dado pelo movimento dos elétrons. Para onde o elétron vai? Se o elétron é para cima, o sentido real é para cima. Se o elétron é para baixo, o sentido real é para baixo. Certo? E o sentido convencional é do positivo para o negativo. Beleza? Bom, então isso aí é uma tese. Bom, vamos para a segunda aplicação de corrente elétrica. É a aplicação do princípio da quantização dentro da eletrodinâmica. Por exemplo, vamos supor que uma questão menciona que por uma secção reta passam um número de elétrons igual a 5 vezes 10 elevado à 20ª elétrons em um intervalo de tempo de 8, vou colocar aqui, de 10 segundos, a cada 10 segundos. Consideremos aqui a carga elementar do elétron, a gente já sabe que a carga elementar do elétron é 1,6
vezes 10 a menos 19 coulombs e vamos verificar qual é a intensidade da corrente elétrica atribuída ao movimento dessas cargas, ok? Muito fácil. A lei fácil é o princípio da quantização que a gente já estudou no primeiro semestre, diz que a quantidade de carga Q ela é mais ou menos N vezes zero. O mais ou menos é só para verificar se é um número positivo ou um número negativo. Se o corpo quadratizado positivamente ou negativamente. Então aqui você vai colocar a intensidade da corrente elétrica I, ela é igual a Q, que é a quantidade de carga, dividido por ΔT. Que ele é igual a N vezes E dividido por ΔT. Então I é igual. Qual é o número de elétrons? 5 vezes 10 elevado a 20ª. Qual é a carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividido pelo tempo, 10 segundos. Se você pensar bem, a intensidade da corrente elétrica I é igual. 5 vezes 1,6 dá 8, né? Fica 8 vezes 10. Olha como é legal esse vezes 10. A gente tem que interpretar essa parte da notação. Sim. Estou ouvindo? Não está dando para ver o quadro todo. Não está dando? Meu Deus, Estou tá achando ele aparecendo mais em cima ou mais embaixo? tão centralizado. Deixa eu ajeitar aqui. E agora? E agora, dá? Dá? Bota o celular de lado, que dá pra ver. Ah, é por isso. É porque estão usando o celular em pé. Use o celular de lado, deitado. Obrigado quem falou, viu? As aulas, gente, vocês assistam com o celular deitado. Tem que ser lá pra carregar. Obrigado, gente, quem falou. Muito obrigado. Deu certo? Deu certo agora? Posso prosseguir? Eita. Não é o controle do ar. Bom, gente, então, vezes 10. Aqui tem 1. Mais 1. 1 e 19 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Então, a intensidade da corrente elétrica I é igual a 8 amperes. Gente, eu vou só ajeitar aqui, porque a aula está sendo gravada para mandar pelo YouTube e ela está saindo. Não tá segurando aqui, ó. Porque o teu carregador, o celular vai descarregar. Eu já coloquei o negócio, mas não segura. Posso ter o controle embaixo pra ver se segura. Deixa assim então. Deixa assim, não tem problema não. Tá lá pra ver como é que fica. Pronto, gente. Deu certo aí agora, gente? Deu certo? Tem mais uma pessoa entrando. A aula é ao vivo. Só uma perguntinha. Só uma perguntinha. O microfone. A pessoa. Tirem, por favor, uma foto dessa tela do quadro para que vocês possam enviar para os colegas. Tudo bem? Pode ser? Tiraram? Deu certo, gente? Assim que der certo, me avisem, por favor. Sim, acho que sim. Bom, já vou para a próxima parte, gente, que a aula passa rápido. Passa rápido. Bom, então vamos lá. Viraram o celular todo mundo. Obrigado ao jovem que disse usa o celular de lado, porque a gente não tinha, né? Para vocês assistirem a aula bem direitinho, use o celular deitado e tire aquela parte que trava. Aí a aula fica na horizontal, fica uma aula bem legal, dá para você ver o quadro completo, bem direitinho. Tá certo? Bom, então vamos lá, a imagem tá legal. Bom, vamos lá, vamos passar. Mais uma vez, fizemos aí 2 exemplos sobre corrente elétrica. Vamos agora falar sobre os tipos de corrente elétrica e posteriormente vamos falar sobre os efeitos da corrente elétrica.
Então, tipos de corrente. Tipos de corrente elétrica é bem interessante que a gente saiba distinguir dois tipos: o contínuo e o alternado, ok? Bom, então primeiro, tipo corrente contínua. Quando é que a corrente elétrica é contínua? Quando ela é determinada, por exemplo, 10 amperes, permanece 10 e pronto. Nem aumenta nem diminui, então ela é constante, contínua. Por exemplo, aqui uma corrente elétrica I expressa em amperes e você tem esse gráfico aqui, ó. 8 amperes, pronto, não muda. Isso é uma corrente elétrica, beleza? Quando é que a corrente é alternada? Olha a diferença. Alternada. Quando é que a corrente elétrica é alternada? Quando ela deixa de ser positiva e passa a ser negativa. Então, como assim ela alterna? Ela tem ciclos. Olha só, gente. Corrente elétrica aí em amperes, espero que vocês entendam direitinho. Aí ela vai, por exemplo, ó, ela vai fazendo picos. 8 menos 8. Ó, 8 menos 8. Mais 8 menos 8. O que é positivo vai ficando negativo, o que é negativo vai ficando positivo. O que é que eu preciso explicar para vocês entenderem sobre a diferença entre corrente contínua e alternada? Vamos pegar aqui uma tomada. Se você pegar uma tomada na sua casa, ventilador, televisão, um som, carregador de celular, e você liga essa tomada. Então, ligou. O ventilador funcionou. Se você tirar essa tomada e virar ao contrário, ligar os dois pinos, também funciona. Então ela funciona de um lado e do outro, estão entendendo? Ela funcionando de um lado e do outro, nós temos uma corrente alternada. Ela não tem um polo determinado. Entendeu? De novo, pega o ventilador e liga de um lado. Tira o ventilador da tomada, vira os pinos, liga de novo. Também funciona. Porque esse ventilador está funcionando com uma corrente alternada. Qual é a diferença para a contínua? A diferença para a contínua é que na corrente contínua você tem determinado o polo positivo e o polo negativo. Como assim. Gente, por exemplo, uma pilha. Você vai botar uma pilha numa calculadora. Ela tem determinado positivo e negativo. Se você ligar a pilha ao contrário, ela não funciona. A bateria de um celular, você tem determinado o que é positivo e negativo. Se botar ao contrário, não funciona. A bateria de um carro, de uma moto, tem determinado o que é positivo e o que é negativo. Se botar ao contrário, não funciona. Ou seja, uma pilha, uma bateria são corrente contínua. Deu para entender? Quando é que é corrente alternada? Quando funciona nos dois lados. Não tem determinado o que é positivo nem o que é negativo. Beleza? Deu para entender? A geladeira da casa de vocês é contínua ou alternada? Ninguém respondeu. Alternada, alguém disse lá no fundo, alternada, muito bem, efeito está certo. Tenho medo de falar não, viu gente? Por fim, a parte final já da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos da corrente elétrica. Lembrando que essa aula vai ser enviada, gente, eu vou enviar o vídeo, o link da aula posteriormente para vocês, tá bom? Sendo que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a aula vai estar meio de lado. O tripé que está segurando o celular para gravar quebrou aqui, a gente adaptou aqui. Não tem problema não, na próxima aula a gente resolve isso. Tá uma verdadeira bagunça de fio aqui, porque eu estou transmitindo ao vivo, estou gravando e aqui não é um estudo, mas vai dar certo. Eu estou achando ótimo essa aula, tem uma participação muito boa. Nós estamos com mais de 20 alunos participando. Que bom, gente. Bom, vamos lá. Só queria assim que vocês participassem, ligassem mais, perguntassem mais.
Tirem as dúvidas, conversem comigo, tirem dúvidas. Bom, efeitos da corrente elétrica. O primeiro efeito da corrente elétrica é o efeito luminoso. Muito fácil. Cara, o que é o efeito luminoso aí? É a produção de luz. Tem uma lâmpada acesa aqui para me iluminar, para mandar minha imagem para vocês? Tem. Então, isso é o efeito luminoso da corrente elétrica. A corrente elétrica, quando percorre uma substância iônica, produz luz. Efeito luminoso da corrente elétrica. Segundo efeito, magnético. O efeito magnético da corrente elétrica é aquele efeito em que a corrente elétrica, ao atravessar um fio, produz nas redondezas desse fio um campo magnético. Esse campo magnético pode até interagir com o campo magnético da Terra. Vocês sabem que a Terra, o movimento da Terra, né, gera em torno da Terra um que a gente chama cinturão de Van Allen, que é o campo magnético da Terra. Ok? Então, o efeito magnético da corrente elétrica é também explicado pelos cartões de crédito, como leitor de código de barra, um efeito magnético. Ok? Então, a corrente elétrica, ao percorrer um fio, ao atravessar um fio, gera nas regiões em torno desse fio um campo magnético. Beleza, segundo efeito magnético. Terceiro efeito, o efeito Joule, ou efeito Joule. Né? Escreve-se Joule e lê-se Joule. O efeito Joule é o efeito térmico. Olha o efeito térmico da corrente elétrica, como é muito utilizado no nosso dia a dia. Ferro de passar roupa. Ele aquece. Ele consome energia. O movimento ordenado de elétrons por dentro daquele ferro gera o aquecimento. Torneira elétrica, secador de cabelo, pranchinha, cafeteira elétrica, sanduicheira, todos eles utilizam o efeito Joule da corrente elétrica. Então, o efeito Joule é aquele que diz que a corrente elétrica, o movimento ordenado de elétrons por dentro de um fio, gera calor. É a transformação de energia elétrica em energia térmica, efeito Joule. Ok? Bom, efeito químico. Cara, o efeito químico é como são cromadas as peças. Como um cordão é banhado a ouro, como uma pulseira é banhada a ouro, como um relógio é banhado a ouro. Aí, como é que funciona esse efeito químico? Gente, é super legal. O exemplo do efeito químico. Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender bem direitinho. Suponha que você tem um recipiente com uma solução iônica. Uma solução iônica é que podem se movimentar tanto íons como cátions. Uma solução condutora, um líquido condutor, um fluido condutor. Você tem uma bateria. Nessa bateria tem um polo positivo e tem um polo negativo. Vai ligar o negativo aqui, vai ligar o positivo aqui e vamos lá. Olha como é interessante. No polo negativo, certo? Você vai colocar o material que você quer cromar. Por exemplo, cromar, banhar ouro, por exemplo, uma chave. Você vai pendurar uma chave bem aqui. Eu quero banhar essa chave a ouro. No polo positivo, você vai pendurar um pedacinho do material, por exemplo, ouro. Olha como é interessante. Lembra que esse é o negativo, esse é o positivo. Vamos pensar nisso, que é super importante você entender. Ó, os elétrons, para vir de lá para cá, vêm livremente, porque os elétrons conseguem se movimentar, normalmente de um ponto para outro, os elétrons. Os prótons conseguem se movimentar? Não. Calma. Os prótons, para ir de um lugar para o outro, como o próton está fixo no núcleo do átomo, ele tem que levar aquele pedacinho do átomo para lá. Então, entenda, os elétrons vêm da chave para o ouro normalmente. Só que os prótons, para irem do ouro para a chave, eles têm que levar junto com eles um pedacinho do ouro. Aí esse pedacinho do ouro vai, sai daqui, se deposita sobre a chave. Se deposita sobre a chave, se deposita. Traduzindo, esses pedacinhos de ouro que vão se despregando aqui, vão se depositando sobre a chave, vão cobrindo a chave.
Quando ele está cobrindo a chave, ele está fazendo o quê? Banhando a chave a óleo. Então, isso é o efeito químico da corrente elétrica. Como é que as peças são cromadas? Ah, essa peça é cromada. É cromada da mesma forma. Você bota lá a peça que você quer cromar, aqui você coloca um pedaço de níquel cromo. Aí as partes do níquel vão se liberando, se depositando em cima da peça. Certo? E por fim, o último efeito da corrente elétrica, de fundamental importância no nosso dia a dia, é o que já sela essa nossa aula de hoje, é o efeito fisiológico da corrente elétrica. Aí o que é o efeito fisiológico da corrente elétrica? É o choque. Choque, sim, gente. O efeito fisiológico é interessante, deixa eu te dizer. Supõe que tu tem bem aqui uma tomada, só com dois polos mesmo, positivo e negativo. Muita gente chama de terra, negativo, ou terra. É o aterramento. Se você colocar o dedo lá dentro do negativo, fio terra, não acontece nada. Terra eu chamo aterramento. Se você colocar o dedo no positivo, vai gerar através do teu corpo uma DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Por exemplo, vamos supor que aqui seja 200 volts, aqui seja 0 volts. Qual é a DDP entre os dois polos dessa tomada? 200 volts. Se você botar o dedo aqui e pisar no chão, qual é a DDP entre o teu dedo e o chão? 200 volts. Como existe uma DDP entre o seu dedo e o chão, os elétrons vão ser forçados a se movimentar por dentro do teu corpo.